Identidade. A grande questão existencial da humanidade. Quem sou eu? Vários filósofos, ao longo da história da humanidade, procuraram responder essa questão. Alguns exemplos. Exemplos que, vejam, se você perguntar para qualquer inteligência artificial, quais filósofos se dedicaram a responder à questão da identidade humana, você terá a mesma lista de filósofos e mais, porque eu fiz uma seleção curta. Então, não é nada assim do outro mundo que eu vou ler para vocês. É apenas para termos uma pequena ideia do que nós, seres humanos, ao longo da nossa história, pensamos na tentativa de responder a essa questão. Quem sou eu? Sócrates propôs a ideia do conheça-te a ti mesmo, que está lá escrito, ou estava pelo menos, no templo de Delfos. Para ele, uma vida não examinada não valia a pena ser vivida. Portanto, o autoconhecimento era o caminho para a virtude, para a sabedoria. Era a busca do quem eu sou, que era a ênfase da própria vida. Dando um salto aqui de 2000 anos quase, Descartes, final do século XVI, já entrando no século XVII, ele fez uma afirmação que começou a mexer muito com a maneira das pessoas enxergarem a realidade. Penso, logo existo. Ele com isso associou a nossa identidade, o quem eu sou, à nossa mente. E não aos 5 sentidos, e sim a forma como nós pensamos, como nós interpretamos a realidade. Portanto, o caminho para o eu passa pela dúvida metódica. Se você pensa, se você questiona, se você raciocina, você constrói a sua identidade, quem é o seu eu. Um outro filósofo mais à frente, John Locke, esse inglês, associou a identidade à memória. A nossa identidade, portanto, passa a ser um somatório das experiências que nos lembramos. Ou seja, se você esqueceu aquela experiência, ela não está mais contribuindo para a sua identidade. David Hume, outro filósofo inglês, também dá mais ou menos dessa mesma época, alguns anos depois, já no século XVIII, já tinha uma visão mais cética. O eu não é permanente, não existe um único eu. O seu eu é função das suas percepções e, portanto, muda constantemente. Não há uma identidade unificada, nenhum de nós teria, segundo a visão dele. Já entrando no século XX, final do século XIX, um teólogo, um pastor protestante dinamarquês, com um nome muito esquisito, Kierkegaard, começou uma série de questionamentos que deram origem a um movimento filosófico chamado de existencialismo. Sartre, por exemplo, era um dos existencialistas. E eles afirmam que a existência, ela precede a própria essência. Existencialistas, porque você tem que viver as realidades para que você possa definir quem você é. Você não tem uma identidade física, você vai construí-la por meio das suas experiências. O núcleo do eu, núcleo, a base, onde está o eu? Para cada um desses filósofos, ele está num lugar diferente. Pode ser na alma, pode ser na mente, pode ser na consciência, pode ser na memória. Cada um deles enxerga a fonte da nossa própria existência e num lugar diferente. Alguns até dizem que ela sequer existe, é pura ilusão. Interessante, né? Você imaginar que para alguns filósofos a nossa própria existência é ilusão, não é real. Quem somos nós?
Ao invés de buscarmos respostas na filosofia, ainda que a filosofia seja muito influente, e mesmo que você nunca tenha lido nenhum desses filósofos, mesmo que você não concorde com o que esses filósofos disseram lá no passado, o fato é que as ideias deles influenciam a sua vida. Porque as ideias deles influenciam a nossa sociedade, a sociedade onde nós vivemos. Influenciaram a psicologia, a neurociência, a ética, o direito. Várias ciências humanas, disciplinas humanas, são profundamente influenciadas pela visão de mundo, a cosmovisão, trabalhada por esses filósofos. E você é influenciado por isso. Nós, cristãos, temos uma outra base, um outro fundamento da onde buscar o nosso pensamento, de onde buscar as nossas respostas. Mas mesmo buscando as nossas respostas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ainda assim nós somos influenciados pela forma como esses filósofos enxergaram a realidade, enxergaram a nossa identidade. E aí eu pergunto para você, como é que você se identifica? Se perguntam para você, quem é você? O que você responde? Eu sou um pai de família. Eu sou um médico. Um pai de família. Pai de família é uma função que você está exercendo, não é a sua identidade. Eu sou um médico. Médico é a sua profissão, não é a sua identidade. Mas vejam que muitas vezes nós nos identificamos pela profissão que exercemos. E quando você não puder mais ser um médico, quem será você? Percebem como as pessoas perdem muito a sua base quando se aposentam, quando não podem mais desempenhar aquela função? Imagina alguém que é um excelente, já que eu falei de médico aqui, um excelente cirurgião, e essa pessoa fica com Parkinson. Como é que vai ser a vida daquela pessoa? A vida dela, o eu daquela pessoa estava firmado naquilo que ele executava profissionalmente. Nós, como cristãos, podemos e devemos buscar as nossas respostas para essa busca existencial na palavra de Deus. Porque pela fé, cremos que ela nos apresenta as ideias de Deus. E aí, ao responder a essa pergunta, caso lhe façam, quem é você, como você se identifica, se você busca as respostas na Bíblia, aliás, nós faremos algumas leituras bíblicas, então se você quiser, Anderson tem algumas Bíblias com ele ali atrás, é só pedir para ele e ele lhe emprestará uma. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra revelada de Deus para nós, por que não buscar nela as respostas? Porque a Bíblia também pode ser considerada como um livro de filosofia. Para muita gente, é isso, é um livro de história, um livro de filosofia, um livro de moral. Nós cremos que vai muito além disso. Mas aí é uma questão de fé. Então, se você vai à Bíblia em busca de respostas, a primeira afirmação que a Bíblia faz e que vai lhe ajudar a responder a essa primeira pergunta que eu lhe fiz, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Porque eu não estou aqui para responder isso por você. Eu estou aqui para lhe apresentar o que a Bíblia diz. E aí, você vai se apropriar dessas afirmações ou não. A escolha é sua. E a primeira afirmação que a Bíblia faz é que eu sou uma criatura de Deus. Você, se você crê
que Deus o criou, que você não é fruto do acaso, que você não é um acaso cósmico. Se você crê que você veio a este mundo fruto de uma ação pensada, calculada, planejada por um ser todo-poderoso, se você crê nisso, então você já tem uma primeira definição para quem você é, para a sua identidade. Você é, assim como eu sou, uma criatura de Deus. Porque a Bíblia nos diz assim, está aqui o texto, lá em Gênesis 1, 26. Então, disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados por Deus. Nós vimos recentemente, naquela série sobre a amizade, que o fato de sermos uma criatura, e uma criatura especial, não igual às demais criaturas, mas uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, a única criatura com essas características, todas as demais criaturas de Deus, não foram criadas à imagem e semelhança dele, só nós, seres humanos. E por termos sido criados dessa forma, nós temos uma série de características. Como vimos na série sobre amizade, por exemplo, nós fomos criados para viver relacionamentos profundos. Se você quiser se aprofundar nisso, vá lá no nosso canal do YouTube, que as mensagens, as 3 mensagens da série sobre amizade estão lá. Mas lá eu citei isso aqui, porque está no cerne, no âmago de tudo. O que significa amizade? O que a Bíblia diz? Qual é a minha identidade? O que a Bíblia diz? Essa é a nossa regra de fé e de prática. A abordagem agora é outra. Nós não estamos aqui em busca de explicações para o sentido da amizade, e sim para o sentido da identidade. Mas não muda a afirmação bíblica de que somos criaturas de Deus, com uma série de características específicas. E negar essa afirmação, ela leva você para um caminho completamente diferente do caminho que te levaria à fé nessa afirmação. Se eu creio nisso, eu vou por um caminho. A minha vida vai seguir um caminho. A minha identidade vai ser construída a partir dessa afirmação. Se eu não creio nela, a minha vida muda totalmente. A minha identidade muda, percebem? Uma coisa tão básica, por isso tão importante. Nada mais importante do que o que é mais básico. Por exemplo, se somos criaturas, se realmente somos criaturas de Deus, nós não somos autônomos, jamais seremos. Nós não somos verdadeiramente livres, totalmente livres, não somos. E não é esse o sonho de todo ser humano? A autonomia, nomos em grego, lei, auto, próprio. O sonho do ser humano é ser dono do seu próprio nariz, ser o seu próprio rei, ser o seu próprio Deus. E quem colocou essa ideia na nossa cabeça? Lúcifer, lá em Gênesis. Se vocês comerem do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. E de lá para cá o ser humano só quer saber de ser Deus. Ninguém manda em mim e eu mando em todo mundo. Tem até uma brincadeira de um cronista brasileiro, Milor Fernandes, que ele dizia o seguinte: qual é a diferença entre ditadura e democracia? Palavras que estão muito na moda atualmente, né? Muita gente está falando sobre isso. Qual é a diferença entre ditadura e democracia? Ditadura é quando você tenta mandar em mim. Democracia é quando eu mando em você. Interessante isso, né? Então, cuidado, tá? Porque a palavra democracia, ela pode ser torturada para representar o que a pessoa quiser. Identidade também. Percebe? As palavras, elas podem ganhar sentidos diferentes conforme os nossos interesses. E às vezes a gente nem se dá conta disso.
que está torcendo o sentido da palavra para que ela atenda aquilo que a gente quer. E é batata. O ser humano quer ser um pequeno imperador, um reizinho. Dá um pouquinho de poder para o camarada para você ver como o camarada não vai crescer, não vai querer mandar em você. É natural isso. Mas, se reconhecemos que somos criaturas, então precisamos reconhecer que não somos totalmente autônomos, que não somos verdadeiramente, totalmente livres. Não somos. Nós sempre estaremos sujeitos às consequências das nossas escolhas. A gente não gosta muito de ouvir isso, não é verdade? Mas o que leva muita gente a achar que é dono do seu nariz é quando a pessoa começa a se sustentar. Mas a palavra de Deus nos alerta para esse tipo de engano. São apenas 2 versículos, não precisa abrir não. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. O fato de você ser muito bem sucedido na sua atividade profissional não significa que você está fazendo aquilo tudo sozinho. Como diz a palavra de Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vejam que é necessário vigiar, e é necessário trabalhar e construir, mas o resultado final não virá das suas mãos, virá das mãos de Deus. Mesmo se você não acreditar nele, porque ele é soberano, e a palavra final é dele, não é sua. Mas quando nós reconhecemos isso, aí tudo muda. Tudo muda, porque ao invés de arrogantemente acharmos que somos nós, é o nosso braço forte que garante o nosso sustento, até o dia que a gente é demitido, a gente assume uma postura de vida mais humilde e busca algo que a humanidade odeia, que é a submissão. Ninguém quer se submeter a ninguém. Pelo contrário, quer que todos se submetam a ele, né? Aquela brincadeira que eu falei do Milor. É a natureza humana, gente. E não adianta a gente fazer de conta que isso não nos afeta, porque nos afeta sim. Nos afeta. Se a gente não perceber, a gente já está querendo mandar nos outros. Dizer para os outros o que é certo e o que é errado. Ao invés de olhar para a nossa própria vida, para ver o que está certo e o que está errado na nossa vida. Você lembra o que Jesus falou sobre isso? Por que você acha que tem o direito de ficar tirando o cisco do olho do teu irmão, se você tem uma estaca no teu? Vai tirar a primeira estaca do teu olho, para depois você enxergar direito, para depois tentar ajudar teu irmão. Mas é natural de qualquer ser humano, inclusive dos cristãos, ficarem querendo dizer para os outros o que é certo, o que é errado, o que os outros têm que fazer. Nem eu como pastor faço isso. Não faço. Se perguntam a minha opinião, eu digo qual é. Mas a decisão é da pessoa. Eu não vou dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Não, eu não tenho esse direito. Não tenho mesmo. Dependência. O texto está nos dizendo isso. Como é que nós reconhecemos que somos dependentes de Deus, materialmente falando? Como? Com o dízimo. O dízimo é um ato de fé e de reconhecimento de que o nosso sustento vem do Senhor. Somos nós que construímos a cidade, somos nós que guardamos a cidade construída por nós, mas quem está nos dando aquilo tudo que estamos obtendo pelo nosso trabalho é o Senhor. É submissão ao Senhor. Oferta é generosidade, é outra história.
Mas o fato de sermos dependentes do Senhor por sermos criaturas, tem uma outra questão. Aí sim eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Não é o apóstolo Tiago, é Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja. Porque somos dependentes de Deus, reconhecendo isso ou não, os nossos planos não são garantidos. Nada é garantido. Tiago 4, 13 a 16, o título muito a propósito, né? A incerteza dos planos futuros. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, ou nas traduções antigas que eu prefiro, permitindo o Senhor, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões, e todo orgulho como este é maligno. Caraca, essa aí foi, pá, pegou a gente em cheio. Quem é que planeja perguntando para Deus? Quase ninguém faz isso. Eu estou falando aqui de pastores, eu estou falando aqui de cristãos. A gente não tem o hábito de perguntar para Deus antes. O nosso hábito é decidir o que a gente acha que é melhor para nós e depois pedir que Deus nos abençoe. É o que nós costumamos fazer. É isso que eu quero fazer. A Bíblia me proíbe? Não, então eu vou fazer. Você perguntou para Deus antes? Não. Aí a gente dá com os burros na água, como, né, diz o ditado antiquíssimo, né, que a maior parte das pessoas nem sabe por quê. Os burros estavam carregados de sal. Ao irem para a água, o sal se dissolveu e você perdeu tudo o que tinha. Então, os burros vão para a água e você perde tudo o que você tem. Mas por que não perguntou antes para Deus? Significa que Deus não vai te ajudar depois? Claro, Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso. E olha que Ele tenta chamar nossa atenção. Ele tenta. C.S. Lewis, ele não era filósofo, ele era um historiador. Também não era teólogo, mas escreveu coisas maravilhosas, tanto de filosofia quanto de teologia. C.S. Lewis, ele dizia que Deus sussurra em nossos ouvidos nos momentos de felicidade. É difícil da gente ouvir. Ele está sussurrando. Ele fala conosco nos momentos normais. E nem sempre a gente ouve. E Ele grita conosco no meio da nossa aflição, no meio do sofrimento. E aí ele conclui: o sofrimento é o megafone de Deus. Ele grita com você quando você está sofrendo, porque talvez assim você ouça. Normalmente a gente só para perguntar as coisas para Deus quando a gente foi derrubado. É derrubado, cai no chão. O que eu estou fazendo no chão? Senhor, o que eu estou fazendo no chão? Você está onde você se colocou. Mas por que o Senhor me permitiu fazer isso? Você não me perguntou nada. A culpa é minha? Você fez o que você quis. Mas eu pedi a sua ajuda. E eu vou te ajudar a fazer uma coisa que eu acho que não é boa para você? Não vou te ajudar. Não é bom para você. Engraçado é que a gente fica o tempo inteiro reclamando quando Deus não nos impede. Mas ao mesmo tempo fica querendo que Deus nos deixe livre. Nós somos uma contradição ambulante. A gente nunca está satisfeito. É ou não é verdade? Ou sou só eu?
sou só eu. Eu reconheço. Pergunto muito pouco para Deus o que Ele quer que eu faça. E reclamo muito quando dá errado. Eu sou assim. Talvez você não seja, esteja mais elevado do que eu, não sei. Mas o fato é que somos criaturas e, portanto, somos limitados. E mais, porque por sermos criaturas, na verdade, também somos moralmente responsáveis perante o Senhor, não apenas moralmente responsáveis perante a sociedade. Não, perante o Senhor também. Eu até citei aqui aquela passagem de Gênesis 2, 16 e 17, em que o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Foi avisado: não faça isso. Se fizer, haverá consequências. E houve. Botaram Deus à prova. E sofreram. E morreram. Não foi uma morte física, né? Ela veio depois. Mas foi uma morte espiritual. E o pior, porque isso aconteceu com eles, o primeiro casal, os ancestrais de toda a humanidade, como assim cremos, todos nós aqui herdamos essa morte espiritual. Nascemos mortos. Não totalmente mortos, porque o sopro de Deus permanece em nós. Então ainda há lapsos de criatividade, que é uma característica divina, que os animais não têm criatividade, só nós. Os demais animais, né? Também somos animais, mas somos diferentes. Criatividade, questões éticas, morais. Os seres humanos têm isso. O ser humano, no fundo, até uma criança sabe quando fez bobagem. Ela sabe, tanto que ela tenta se esconder. Ela tenta fugir das consequências. Né? Quantas vezes você já não viu a criança enchendo a boca de biscoito fora da hora? Por que você botou está comendo esse biscoito? Sabe que não pode? Não estou comendo biscoito, não. A boca cheia de biscoito. É o que a gente faz com Deus o tempo inteiro. A gente é criança, né? Uma vez eu vi isso um colega meu de turma, um cara 17 anos de idade, com uma dessa. Não estou comendo, não. Tenta fugir. Mentira. A mentira é a grande tentativa de fugir da responsabilidade. Mas às vezes é inescapável. Né? É inescapável. Nós somos responsáveis perante o nosso Criador. Outro autor, Dostoiévski, já que hoje eu estou muito cheio de cultura hoje, né? Não é sempre assim, não. Dostoiévski, naquele livro lá, Os Irmãos Karamazov, tem um irmão que é amoral, zero moral, não acredita em nada. E o outro que é padre, o equivalente a isso, lá na religião ortodoxa russa. E um vira para o outro e fala: se não existe vida após a morte, tudo é permitido. A gente costuma ouvir a citação errada: se não existe Deus, tudo é permitido. Não, se Deus existe e Ele não está nem aí para você, e não haverá julgamento, um Deus ausente, um Deus distante, tanto faz. Mas se há um julgamento, ou se haverá um julgamento, aí a situação é diferente. E a Bíblia nos diz que haverá um julgamento. Que o Espírito Santo veio para nos convencer que Deus é justo, nós não somos, e que haverá um julgamento. Nós não somos, nós pecamos. Deus é perfeitamente justo, nunca pecou. Assim como Jesus. E haverá um julgamento. A palavra de Deus nos diz isso. Mas o mundo quer acreditar que não haverá consequências eternas pelas escolhas que você faz aqui. Haverá sim. Porque somos criaturas. Porque estamos submetidos ao poder do nosso Criador. Então são características associadas a essa identidade.
Por exemplo, Romanos 14, 10 a 12, só 3 versículos, não precisa abrir não. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus, sou o Senhor. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo. É o que está na palavra. Não adianta fugir da realidade, tentar fugir da sua responsabilidade moral, porque você é uma criatura e o Criador é o Senhor, e todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Alguns chorando de alegria, outros chorando de tristeza, mas todos vão reconhecer. Portanto, eu lhe pergunto, como aplicar essas características dessa identidade que temos, ou pelo menos cremos que temos, como uma criatura de Deus? Como aplicar isso à sua vida? Para não ficar só na conversa. Como você deve reagir? Como reagir a essas afirmações que eu fiz aqui para você? Você não é autônomo. Você não depende só da sua força. Você depende de Deus para obter o que você faz. Não adianta você planejar sem perguntar para Ele. Pode até dar certo, mas pode não dar. Submeta o seu planejamento ao Senhor. E você é responsável pelas suas escolhas. Haverá consequências. São aplicações muito práticas para quem crê nessa identificação do nosso eu, como cristãos, criaturas do Senhor. Precisamos desenvolver uma atitude prática de humildade e de gratidão. Ser humilde diante do Criador, já que eu sou uma criatura, e ser grato ao Criador por tudo que Ele faz por mim. É isso que devemos desenvolver em nossas vidas. Mas tem uma boa notícia. A gente pode até ficar um pouco para baixo nessa. Poxa, sou uma criatura de Deus, tanta coisa que pode dar errado, né? Poxa. Mas tem uma boa notícia para você. A nossa identidade, não não que a Bíblia nos apresenta, não se limita ao fato de sermos criaturas de Deus, descendentes de Adão. Não. Graças ao amor de Deus por nós, nós podemos expandir a nossa identidade. E, porque cremos no sacrifício de Jesus por nossa vida, nós estamos em Cristo. Você pode dizer isso? Estou em Cristo. Essa é a sua identidade. Eu estou em Cristo. Você não é Cristo, mas você está nele. E isso traz uma série de consequências. Eu ser uma criatura traz uma série de consequências, que eu li aqui para vocês algumas delas, as que eu julguei mais importantes. Eu estar em Cristo também me traz uma série de consequências muito positivas, tanto que ficaremos os próximos 2 domingos falando nelas. Hoje, vou fazer uma apresentação inicial. Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 2. Mas antes, em Coríntios 15, 22, da onde que eu tirei essa de que estamos em Cristo? Paulo, aos Coríntios, disse, da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Morremos em Adão, porque ele pecou, se afastou de Deus, ele descumpriu o que Deus mandou ele fazer, nós nascemos com essa herança espiritual da morte, mas em Cristo voltamos a viver. Aleluia! E lá em Efésios, vemos como é que é essa nossa identidade transformada. Efésios 2,
de 1 a 10, a nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Acabei de falar isso aqui. Nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, a famosa carne, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, versículo 6, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos por Deus. Fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Recriados. Criados em Adão, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Glória a Deus, em Cristo ganhamos uma nova identidade, passamos a ser representados sobrenaturalmente por Jesus, de tal forma que em Cristo nós não vivemos mais só pelas nossas forças, vivemos pelo poder de Cristo que habita em nós. É o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, um versículo tão bacana que eu vou ler de novo lá no final, tá? Você vê como eu gostei dele. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais, não é o meu poder, não é a minha capacidade, é o poder de Deus. A metáfora que Jesus utilizou, eu adoro metáforas, para descrever essa nossa nova identidade, está em João. Abra em João capítulo 15. João capítulo 15, a passagem que vai do versículo 1 ao versículo 17, que é chamada A Videira e os Ramos. Eu não vou ler a passagem toda, mas ela é linda, ela é transformadora, ela é libertadora. Porque ao entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nós abandonamos a pretensão de crescermos espiritualmente pelos nossos próprios esforços. Não é assim que funciona. O nosso trabalho não é fazer com que cresçamos. O nosso trabalho é nos fixarmos àquele que faz com que cresçamos. O crescimento não vem do nosso esforço. O crescimento vem do Senhor. Essa parábola de Jesus, na verdade, uma metáfora, uma comparação, em que ele diz que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E os ramos precisam estar conectados na videira, na árvore. O galho tem que estar ligado na árvore, senão o que acontece com o galho quando ele é desconectado da árvore? O que acontece? Ele seca, ele morre. E o que não falta dentro das igrejas são cristãos secos, sem nenhum poder de Deus, porque não se conectam na videira, não vão a Cristo
para buscar nele a seiva da vida. E qual é a seiva da nossa vida? É o Espírito Santo, meus irmãos. Como eu já disse aqui em outra ocasião, nós somos como sacos furados. Nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, manifestamos os dons e no dia seguinte já estamos fazendo bobagem de novo. Porque vaza, a gente vaza, o tempo inteiro está vazando. Qual é a única maneira de manter alguma coisa? Se enchendo de novo. E se enchendo de novo. Não adianta você buscar o preenchimento pelo Espírito apenas nos domingos. Não funciona. Tem várias histórias, né, de pessoas que agradecem ao pastor pelo domingo. Meu pastor, que maravilha, o domingo aqui na igreja e tal. Puxa, que bom, está gostando da mensagem. Não, é que aqui na igreja meu marido é uma bênção. Ué, e em outro lugar? Não, fora daqui é um demônio. Inferno. Pô, quem é que não conheceu alguém assim? Infelizmente, né? Infelizmente. Na igreja, está ali, está na comunhão. Às vezes não é hipocrisia não, gente. Normalmente é hipocrisia, mas às vezes não é não. Às vezes não é não. Às vezes a pessoa nem se dá conta, sabia? Nem se dá conta. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, ela é tão fundamental, ela é tão imprescindível, que se hoje a igreja brasileira cresce numericamente e não cresce em termos de influência na sociedade, é exatamente porque fica na superficialidade, não se aprofunda no Espírito. Lá nos anos 60, você chegar e dizer que era crente, era um certificado de garantia da sua honestidade. Hoje em dia, só por me dizer pastor, já fui acusado de ladrão. A pessoa nem me conhecia. Aconteceu, é real. É real. Não fazemos negócio com pastores. Mas por quê? Quando eu estava buscando um lugar para alugar para a igreja. Mas por que não? O pastor é tudo ladrão. Uau. Respondo ou não respondo? Não, se eu responder, ela também vai acrescentar que ladrão é todo ladrão, pastor é todo ladrão e grosseiro. Então é melhor ficar calado. Fiquei calado. Não adianta falar nada. Então, meus irmãos, tem gente hipócrita? Tem. Tem gente falsa? Tem. Tem lobo em pele de cordeiro? Tem. Mas tem gente que ainda não se deu conta de que você não consegue sair do buraco puxando os próprios pés. Alguém tem que te puxar de lá. Senão você não vai sair. Às vezes a gente fica se enganando, achando que puxando os próprios pés, você vai sair de dentro do buraco. Não vai. O que Jesus está dizendo aqui? Na passagem como um todo. Que nós precisamos, o nosso esforço, a parte que nos cabe, é buscar manter a conexão com a videira. O resto quem faz é Ele. O fluir do Espírito Santo em nossas vidas faz com que frutifiquemos. O ramo não tem que fazer esforço para dar fruto. Ele dá fruto naturalmente, porque a seiva flui por ele. E no tempo adequado, dará o fruto. É o que a natureza nos ensina. E isso vale para nós, para a nossa vida espiritual também. O único versículo que eu faço questão de ler para vocês é um versículo que fala muito ao meu coração. É o versículo 5, em que diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos buscar a conexão com a videira. Todos nós precisamos. Portanto, se você quer superar as limitações que são inerentes à sua identidade como criatura, una-se a Jesus.
Una-se a Jesus, não tente viver por si mesmo. Você está em Cristo, significa que você tem que estar conectado a Cristo. E aí eu lhe pergunto, você já se considera um ramo conectado à videira? Sim ou não? Está xoxo. Não. Você tem que responder isso para você, com convicção, não adianta responder para mim. Você tem que chegar em casa e meditar no que você ouviu aqui. Pode ser amanhã de manhã, talvez você já tenha esquecido, né? Pensa nisso. Eu estou conectado na videira? Eu creio em Jesus Cristo? Eu creio em Jesus Cristo. Então por que a minha vida não muda? Eu vou dizer para vocês, falei isso pela manhã. Como todo mundo aqui, eu tenho a minha natureza humana, que tem uma série de problemas. Você tem os seus, eu tenho os meus. Não vamos ficar trocando figurinha aqui não. Mas, teve um momento na minha vida que eu dei um salto. Foi quando eu fiz jejum, na quaresma. Olha só que coisa. 40 dias, não era 40 dias sem comer nada, 40 dias, tá? Pelo amor de Deus, não. 40 dias abrindo mão do café da manhã e ficando em jejum de meia-noite ao meio-dia. E na hora do café da manhã, em oração, leitura da Bíblia. Gente, eu não tenho como descrever a diferença que fez. Funciona. Só posso dizer isso para você. Funciona. Jejum e oração funcionam. Funciona. Então, estar em Cristo é a identidade básica do cristão. Não é mais sou uma criatura. É a identidade inicial, sou uma criatura. Mas aí vem algo, uma camada superior a ela. Estou em Cristo. E essa realidade traz, volto a dizer para vocês, uma série de consequências que começamos a ver agora, mas continuaremos pelas próximas 2 semanas. A primeira delas, só para encerrar, porque estamos em Cristo, somos justificados. Gálatas 2,16, nós somos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Nós também vimos recentemente, nessa série sobre a amizade, a parte do resgate da amizade, uma citação de Paulo, a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que eu até disse que era uma passagem muito importante teologicamente falando, porque fala da substituição. Na cruz, Cristo assumiu o nosso lugar. Substituição. Porque Ele assumiu o nosso lugar, nós fomos justificados perante Deus. Porque Ele levou as nossas transgressões. E, portanto, essas transgressões não nos pertencem mais. O efeito delas não está mais sobre nós. Nós fomos justificados. Porque, meus irmãos, não se enganem. Deus é justo e haverá um julgamento. E a única maneira de você passar nesse julgamento é você mandar alguém no teu lugar. Porque você não vai passar. Você não consegue. O único que consegue é Jesus. Então, você tem que mandar Jesus no teu lugar. Isso é substituição. E porque Ele vai no teu lugar, Ele nunca pecou, Ele está justificado, você também está. Isso é justificação. Os seus pecados foram lançados sobre Ele, na cruz. Então, meus irmãos, essa característica da identidade, nova identidade que temos por estarmos em Cristo, é que nós somos justificados. E Paulo dava uma ênfase tão grande a essa questão, eu li aqui para vocês, não li, mas citei 2 Coríntios 5,19, que no versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, Paulo disse, pois foi por nossa causa, que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você é justo, justificado perante Deus. Essa é a sua identidade. É parte dela.
Somos criaturas, estamos em Cristo e, portanto, somos justificados. Seus pecados são perdoados, porque foram atribuídos a Cristo. E a perfeita justiça de Cristo foi creditada a você. Essa compreensão da realidade espiritual é que nos permite falar como Paulo falou lá em Gálatas 2:20, que eu já citei aqui. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E para concluir, eu te pergunto: você tem vivido pelo seu próprio esforço? Ou você tem vivido pela fé no Filho de Deus? Não é para responder para mim, não. É para você responder para você mesmo. Como você tem vivido a sua vida espiritual? Próximo domingo, veremos mais algumas consequências de assumirmos a identidade básica do cristão, de estarmos em Cristo. Ok? Porque, como está aqui em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.